Boa tarde, meus irmãos. Aqui fala o pastor Rangel. É um prazer muito grande estar deixando esta mensagem para toda a igreja. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33, onde conta o episódio quando Jesus anda por cima do mar. O texto diz, no verso 22, E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28, continuando. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Então essa passagem aqui, ela fala sobre alguns desafios e que eu quero passar alguma coisa para vocês nesta tarde, a partir dessa visão desafio. Nós estamos adentrando já o mês de setembro e nós temos alguns desafios pessoais. Nós já tivemos também anteriormente o desafio de estarmos recebendo aqui na nossa igreja a Assembleia Anual da BP100, 33ª Assembleia, e constatamos que foi uma bênção estar recebendo aquela Assembleia e foi para a gente um aprendizado, foi um grande desafio e Deus mais uma vez nos honrou, fazendo com que nós pudéssemos estar estabelecendo um trabalho de grandeza conforme as coisas de Deus merecem. E a gente tem também os desafios pessoais de alcançar as nossas coisas, as nossas visões, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas também temos o grande desafio, que é o desafio do nosso Jubileu de Prata, em que nós estaremos completando no próximo dia 26 de setembro, 25 anos de existência nessa localidade chamada Vila Iguaçuana. E desafios, eu queria dizer para vocês que desafios são oportunidades de crescer. Às vezes nós nos sentimos igual aos discípulos em meio a um temporal, parafraseando o pastor Paulo César, do Grupo Logos. E nos sentimos realmente em meio ao temporal em dados momentos das nossas vidas. E nós lemos o texto de Mateus 14, 22 a 33, que conta essa história. O capítulo mostra que ao chegar do outro lado, ou para chegar do outro lado, não é fácil. Muitas vezes na nossa vida, para a gente chegar do outro lado, a gente tem que enfrentar vários desafios. Mas nós não podemos esquecer que Cristo está conosco. O verso 22 diz assim, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A gente vê pela palavra do Senhor que os discípulos eles foram constrangidos. A palavra obrigado aqui significa constrangido. Eles não tiveram opção, eles tiveram que entrar no barco.
E entrar no barco na nossa vida na verdade, uma diversidade de desafios. Entrar no barco pode ser você entrar no seu ministério, é o desafio do teu ministério, o desafio daquilo que Deus tem separado você para uma grande missão. Esse desafio também de entrar no barco também pode ser o seu trabalho secular, seu trabalho na igreja, trabalhos que surgem na sua vida, que são grandes desafios. Mas entrar no barco também, ele pode significar também responsabilidade. E Deus nos constrange a isso, Deus nos obriga a isso, porque nós temos essas obrigações de estarmos no nosso ministério, de trabalhar, de termos responsabilidade. E o texto diz ainda no verso 24 que a tempestade veio. Diz assim o verso 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então a tempestade veio. E a tempestade às vezes aparece na nossa vida, de forma que o vento é contrário. E a gente sabe que não é fácil muitas das vezes. E para nós alcançarmos o outro lado, nós precisamos da força e do apoio e do poder de Jesus na nossa vida. No verso 25, parece que Jesus só chega nos 45 do segundo tempo. E o verso 25 diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mas Jesus ele não chega atrasado. Estamos mais seguros na tempestade, pois ela vem para nos preservar. Muitas das vezes, queridos, o desafio da tempestade é justamente esse, de preservar você, de fazer você acreditar que mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, Jesus está te protegendo, Jesus está chegando, Jesus ele já está no controle de todas as coisas, melhor dizendo. E a gente então tem esse desafio de passar por várias tempestades na nossa vida, mas elas vêm seguramente para nos provar e nos preservar. Muitas das vezes nós passamos por algumas coisas na nossa vida e a gente se lembra de vários exemplos da nossa própria vida, da vida de irmãos que convivem conosco na igreja e passaram por grande tempestade nas suas vidas, mas foram nessas tempestades que eles cresceram, que eles entenderam qual era a vontade de Deus, e a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável para aquele que crê. E a gente então vai aprendendo que uma das grandes coisas que acontece na nossa vida são os desafios, são as buscas, são as coisas que nos impulsionam a estar cada vez mais próximo do Senhor. E continuando, o segundo ponto aqui é o foco no desafio. O verso 24 diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então a gente tem que focar no desafio. Está dizendo que o vento era contrário. Eles não mudaram a vela daquela embarcação para seguir a direção, porque eles poderiam mudar a direção, mas a direção que eles tinham que chegar do outro lado, pois eles receberam a ordem de Jesus, que era para ir para o outro lado. Então eles não poderiam mudar a direção, porque o foco deles era chegar até o outro lado. E não podemos perder esse foco, porque mesmo com o vento contrário, Deus está na direção das nossas vidas. E isso é fato. E a gente tem aprendido com isso, que quando a gente foca nas coisas, quando a gente entende que a direção ela já foi dada pelo próprio Deus, a gente não pode mudar a direção. A nossa direção é Cristo, o nosso foco é Cristo. Eu não sei qual tem sido o foco da sua vida. Nós, nesse tempo, nós estamos focando no aniversário da igreja, no jubileu de prata da igreja, mas o seu foco pode ser outro. De repente, seu foco é uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional. São momentos que talvez você possa estar passando pelo desemprego, pela fome, pela falta de saúde, talvez pelas desavenças dentro do seu lar. Mas eu digo para você que foca na mensagem do Senhor, foca na palavra do Senhor, foca na direção que você tem que ir, que é sempre estar indo na direção do verdadeiro caminho chamado Jesus, porque ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é nele, é por ele, para ele que são feitas todas as coisas, mas ele é o verdadeiro caminho, e é nesse caminho que você tem que seguir, meu querido. E nós não fomos chamados para o sucesso, mas para a fidelidade. A palavra do Senhor, ela nos dá o exemplo de Pedro. Melhor na tempestade
não é no barco, mas perto de Jesus. Ou seja, o melhor momento da tempestade não é estar tão somente no barco, porque Pedro estava no barco, mas ele preferiu ir em direção a Jesus, porque Jesus realmente é o nosso porto seguro. E Pedro lhe dá esse exemplo para a gente, porque ele quis ir se encontrar com Jesus. E nosso sucesso é Jesus. A nossa visão é Jesus. Nós fomos chamados para viver essa vida de fidelidade. Nós fomos chamados para andar por sobre as águas, crendo na promessa do Senhor, crendo que os desafios haverão de ser cumpridos, haverão de ser ultrapassados, porque desafios são barreiras que surgem na nossa vida a serem vencidas, a serem ultrapassadas. Enquanto nós somos fiéis, nós vamos andar pelas águas, ou por cima das águas, sobre as águas. Enquanto formos fiéis, nós andaremos por cima das águas. E águas, nesse sentido aqui, são os desafios. Os mares da vida são os desafios que nós enfrentamos. E quando nós temos fidelidade, o Senhor faz com que a gente ande por cima das águas, por cima desses mares, das dificuldades que surgem. E nós temos que andar por fé. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 5, 7, que nós não podemos andar por vista, nós temos que andar pela fé. É fé, é fidelidade, de onde vem a palavra fidelidade, que tem como raiz a palavra fé. Então, a pessoa que é fidedigna a alguma coisa, algo que é fidedigno, é porque é fiel àquilo que tem por premissa. E a nossa premissa é entender que o nosso sucesso é Jesus, é ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua palavra, ser fiel àquilo que Ele tem determinado para a minha vida e para a sua vida. Uma outra coisa dentro dessa questão da fidelidade, em que nós fomos chamados, não fomos chamados para o sucesso, mas para sermos fiéis, é que nós não podemos duvidar. O verso 31 diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então nós entendemos aqui nesse texto que Pedro, enquanto ele teve fé, ele se manteve sobre as águas daquele mar da Galileia, e a gente entende que ele conseguiria chegar, alcançar aquilo que ele precisava, aquilo que era necessário, mas quando lhe faltou fé, ele afundou. E assim é na nossa vida. Quando nos falta fé, a gente afunda, a gente vai sendo levado a profundidades das quais não são as profundidades que Deus requer para a nossa vida. Na verdade, nós temos que seguir e prosseguir em buscar ao Senhor. Oséias já diz isso no capítulo 6, e a gente entende que a gente precisa aumentar a nossa fé. E então, naquele texto, no verso 31, Jesus chama Pedro de homem de pouca fé, porque ele duvidou. Quantas vezes nós temos duvidado, então nós não conseguimos alcançar o foco, nós não conseguimos ser fiéis, porque a dúvida surge na nossa vida, elas surgem nas nossas vidas e fazem com que a gente venha afundar cada vez mais diante daquilo que é projeto, daquilo que é chamado, daquilo que nós focamos, daquilo que tem sido os nossos grandes desafios, que é continuar a jornada. Irmãos, para nós conquistarmos as coisas, nós vivemos de jornada, e as conquistas elas vão acontecendo aos poucos. E Deus está no centro, Ele está no controle de todas as coisas. Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, que Jesus Ele te salva, Ele te chama pelo teu nome, Ele coloca e deixa acontecer desafios na sua vida, mas Ele vai te abençoando, Ele vai te ajudando, Ele vai te fortalecendo, Ele vai aumentando a sua visão. Isso que eu queria deixar para você nesta noite. E outro ponto também é que eu chamo a atenção para que nós possamos honrar o nosso chamado. Honrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão como ministério. Precisamos deixar Jesus entrar no barco da nossa vida. A nossa vida é esse barco onde Jesus ele tem que entrar. Jesus ele tem que chegar, Jesus ele tem que se assegurar, na verdade tem que assegurar a nossa vida, tem que fortalecer a nossa vida cada vez mais. Chame Jesus para o barco da sua vida. Você precisa chamar isso, porque você precisa honrar o seu chamado. Você precisa chegar até o final. E muitas coisas elas podem acontecer para que você se desvie, para que você não honre, para que os seus desafios não sejam cumpridos, não sejam honrados. Mas você precisa chamar Jesus para que entre na sua vida, no barco da sua vida e te conduza, que seja o leme da sua vida, que seja a direção da sua vida, que seja a vela do seu barco, levando através do vento chamado Vento Jesus.
aquele que precisa de ventar na sua vida. É o vento do Espírito Santo, é o sopro do Espírito Santo. E nós entendemos que Deus ele tem soprado na nossa vida com o seu Santo Espírito, nos dando a direção correta, vivendo uma vida ortodoxa, ou seja, uma vida reta, de retidão diante do Senhor. E nós precisamos honrar o nosso chamado. E só assim, queridos, eu quero dizer para vocês que o vento cessa. Quando a gente começa a acreditar no Senhor, quando Ele entra no nosso barco, o vento contrário cessa. O verso 32 diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, e a gente percebe que é de imediato, quando o Senhor Jesus ele dá uma ordem, aquilo cessa, aquilo muda o rumo, o vento para, a chuva para, as ondas param, porque só Jesus tem poder para cessar as tempestades na nossa vida, para acalmar o vento contrário, para parar o vento contrário, para cessar o vento contrário, para mudar a direção do vento. E uma outra coisa para a gente honrar também o nosso chamado nesse tempo, a gente precisa adorá-lo. A palavra de Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós fomos chamados para esse mistério, nós fomos chamados para essa visão, para esse entendimento. Nós fomos criados para a adoração do Senhor. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor. E a palavra dele vem insistindo em nos apontar que Ele é o elo de ligação com Deus. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a verdade e a vida. João 14:6 diz isso para a gente. E precisamos adorá-lo. Então, o verso 33 então diz para a gente: e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmão, você não pode ter dúvida na sua vida. Você não pode ter dúvida que você tem que adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E não abra mão da adoração. A adoração ela pode ser numa diversidade de coisas. Adorar cantando, adorar orando, adorar lendo a palavra, adorar a Deus fazendo atos de misericórdia, se consagrando, buscando Ele através de todas as formas de entendimento, mas principalmente através da sua palavra, através da oração, porque é quando nós falamos com Ele. Porque a palavra de Deus que foi escrita para nós, deixada para a gente revelada, é para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E nós precisamos adorá-lo, adorar essa santidade, adorar o Senhor Jesus na beleza da santidade dele, conforme o salmista diz. E concluindo essa palavra desta tarde, o mar pode se agitar, mas Jesus virá te socorrer. Ele é contigo. Adore o Senhor. Tenha fé, meu querido. Tenha fé. Crê no Senhor Jesus. Adore-o, porque eu tenho certeza que você vai vencer todos os desafios do teu chamado. E que todos os desafios possam ser sucumbidos, possam ser ultrapassados, possam ser alcançados para a honra e glória do Senhor. Porque tu tens um chamado. E a palavra do Senhor diz que aquele que Ele chama, Ele capacita, Ele honra. Então receba essa palavra. Coloque os seus projetos diante do Senhor, porque nós sabemos que os projetos, muitas das vezes, eles são nossos, e a gente não entrega isso ao Senhor. Nós possamos projetar, mas que nós possamos colocar os nossos desafios diante do Senhor, para que Ele possa nos dar capacidade para a gente honrar cada desafio. Eu quero chamar você nesta tarde a orar e a entregar todos os seus projetos nas mãos do Senhor, desde o menor até o maior, porque eu tenho certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo o teu clamor, meu querido, minha querida. E deixa essa palavra como um desafio para você parar e pensar que Deus, em meio à tempestade, está caminhando na tua direção. Tenha fé e não desista, porque um milagre irá acontecer. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém.